Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. O deputado Gustavo Gaia comparou o QI dos africanos, concordou com a comparação, né, para ser mais específico, de que o QI dos africanos é menor do que o QI dos macacos. E disse que o problema do Brasil é gente de QI baixo, que teria vindo da África, evidentemente, na sua maioria, e que é emborrecida. Eu vou ler aqui o diálogo, né, para que vocês possam formar a sua opinião com base no contexto. Gustavo Gaia, ele estava num podcast que é mediado por um tal de Rodrigo Tiohó. Eu não sei o nome do podcast. Depois é simples, deve ser fácil de descobrir. Gustavo Gaia disse: o Brasil está emborrecido. Aí você pega e dá um título de eleitor para um monte de gente emborrecida. Veja, e ele está defendendo que pessoas, por algum critério que ele vai definir, não votem. Só algumas votam. Aquelas que ele considera inteligentes, que não são africanos. É um típico discurso supremacista. Rodrigo Tiohó diz: como é que você quer que a democracia dê certo? Gustavo Gaia, deputado, responde: não tem como. Rodrigo Tiohó, então, esse apresentador de podcast, responde: sabia que tem macaco com QI de 90? O QI na África é 72. Não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa população. Gustavo Gaia: sim, eu vi isso. Onde ele viu isso? Eu pesquisei aqui na internet, não achei. Né? Achei um estudo estúpido que foi absolutamente criticado de um pesquisador da USP que tentava, que era gringo, mas estava fazendo na USP, provar isso. E que virou uma piada, evidentemente. Aí o Rodrigo Tiohó: o QI na África é de 72, não dá para esperar algo da nossa população. Gustavo Gaia: aí você, o deputado, vai ver na África. Quase todos os países são ditaduras. Se isso não é racismo, não é discurso de ódio, eu não sei mais o que é. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África por causa do QI. Ele não diz, mas está implícito. Por quê? Porque você ter democracia é preciso ter o mínimo de capacidade cognitiva para entender o bom e o ruim, o certo e o errado. Tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo e o povo simula aplausos, né? O povo aplaude. O Brasil está desse jeito. O Lula chegou à presidência e o povo burro. E picanha, e cerveja. E simula aplausos novamente. Eu quero dizer que eu tive no museu do Apartheid na África do Sul. Esse discurso aqui do Gustavo Gaia era o mesmo discurso de um ministro do Apartheid, na época do Peter Botha, que ele fez na ONU, uma entrevista que ele dava na ONU, para explicar por que tinha que ter ditadura de brancos na África do Sul. Porque os brancos tinham que escravizar os negros da África do Sul. Eles usavam o mesmo discurso deste racista do Gustavo Gaia. Eles diziam o seguinte: se a gente não submeter aqueles negros à prisão e não for violento com eles, eles vão matar todo mundo e vão se matar. É um jeito de protegê-los. É por isso que nós criamos o apartheid e separamos os brancos e a riqueza dos negros. O discurso do Gustavo Gaia é absolutamente racista e criminoso.
é igual ao do ministro da Justiça no Museu do Apartheid. Vá lá e veja o discurso, peçam para alguém, deve ter na internet. Esse cara tem que ser condenado. Esse cara tem que ser preso. Porque o que aconteceu com a África do Sul quando terminou o apartheid? Exatamente o contrário do que esse Bosquinha está falando. O se desinformado, esse QI de macaco. Ele sim tem QI de macaco. Sabe? De macaco neoliberal, de macaco supremacista branco. Ele tem. Aconteceu o seguinte: depois que acabou o apartheid, a África do Sul se tornou um dos países mais ricos do continente do continente africano e do subsaariano, né? Da parte subsaariana, se tornou uma economia superpotente, democrática, tem sempre eleições e a violência acabou. Quer dizer, além de tudo, é burro. Além de tudo, é burro. Burro. Porque utiliza argumentos que não ficam em pé. Né? Aonde tem menos dominação, menos colonização, onde teve menos escravidão do povo negro, a África é mais desenvolvida. É exatamente o contrário do que este Gustavo Gaia está falando. Olha, se isso não é motivo para cassação, não tem mais o que dizer, não tem mais o que a pessoa precisa fazer para ser cassada. Já erramos lá atrás com um deputado que homenageou o Ustra, né, na votação do impeachment da Dilma, que falava uma série de loucuras, aberrações, xenofobia, discurso de defesa de tortura, e ele virou presidente da República. Se deixar que esse Gustavo Gaia fique fazendo isso, ele vai levar esse discurso supremacista para uma boa parte, esse discurso de ódio, para uma boa parte das pessoas, e elas estarão convencidas de que o problema do Brasil é o nordestino, o negro, o pobre, essa gente burra de QI pior do que macaco na interpretação do discurso do ódio deles. É racismo isso. Isso daí vai fazer com que uma criança negra, esse discurso dele, faz com que uma criança negra sofra bullying na escola por conta de um filho de branco igual a ele, que vai dizer para o filho o seguinte: você sabia que os negros têm QI mais baixo que macaco? E o menininho vai para dentro da escola e vai falar isso para o coleguinha negro. Isso vai fazer com que no jogo de futebol ou que num botequim um cara mate o outro porque falou uma bobagem dessa a partir do quê? Do discurso de ódio proferido pelo deputado. Então, esse deputado vai ser coautor de violência, porque, evidentemente, se eu sou negro e alguém fala isso para mim numa botequim, a minha reação não será pedir mais uma cerveja e dar risada. E é evidentemente que muitos negras, farão aquilo que se espera em defesa da dignidade, inclusive. Reagirão. Isso provoca o quê? A divisão do país em função das questões étnicas. É isso que ele está, da sua origem, da sua cor. É isso que ele está promovendo. E quem promove esse tipo de coisa precisa ser punido. Me faltou até voz. Veja, alguém falou, tá gritando porque não tem argumento. Estou gritando porque é uma indignação, vai ao limite do limite em alguns casos.
Esse tipo de coisa que você ouvia nego falar, às vezes, no botequim, e todo mundo criticar, eles falam para milhares de pessoas e divulgam essa ideologia e transformam isso em capital eleitoral, em capital político. Não dá para aceitar isso. As entidades do movimento negro, todas as entidades do movimento sindical, a CUT, a Igreja Católica, todos aqueles, CNBB, que tem algum nível de representação, a OAB, eu imploro que vocês tomem atitude, a ABI. Não é uma luta só de negros e negras ou dos africanos. É uma luta em função, em defesa do país, do processo civilizatório. Esse cara precisa ser condenado em defesa do processo civilizatório e da democracia. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.